Fala pessoal, vou realizar agora a distribuição, compensação e distribuição do erro angular nos azimuths, tá? Então a gente vai calcular os azimuths e vai verificar o erro angular e realizar a compensação aí desses azimuths, tá? Que são os azimuths corrigidos do erro angular. Então, a gente tem a seguinte situação aqui, olha, deixa eu só... Isso. Primeira coisa que você tem que saber, né, que a gente já viu como que faz, é a equação utilizada para calcular os azimuths, né? Então, aqui o azimuth, né? O azimuth aqui do alinhamento em questão é igual, azimuth do alinhamento em questão é igual o azimuth do alinhamento anterior, tá? Mais o ângulo alfa, mais análise. Beleza? O que a gente tem? Olha só. A gente tem dessa poligonal aqui fechado o azimuth inicial. Repara, esse ângulo aqui é o azimuth inicial. Eu tenho os ângulos internos aqui do meu polígono, tá? Da minha poligonal topográfica. E eu preciso calcular agora os azimuths dos alinhamentos, né? No caso, olha só, o azimuth aqui, ó. Se aqui tá a direção norte-sul, né? O sentido do norte aqui, eu vou replicar aqui para todos os alinhamentos, tá? Eu tenho que fazer isso. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. O azimuth de P2 para P3 é este, ó. O azimuth de P3 para P0 é este daqui, ó. O azimuth de P0, direção do norte, tá? Ó, repare sempre paralelo a essa direção. Eu tenho aqui o azimuth de P0 para P1, tá certo? Então, azimuth aqui, P2, o azimuth de P2, P3, o azimuth de P3, P0, azimuth de P0, P1, e aqui eu tenho o azimuth de P1, P2, que é o azimuth inicial, tá? A gente viu no vídeo anterior que o erro angular ele pode ser calculado com o azimuth, né, de P1, P2 calculado menos o azimuth de P1, P2 medido, tá? Medido em campo, observado em campo. Então o erro angular é calculado dessa forma. Então repare, eu tenho inicialmente aqui o ângulo, o azimuth medido do alinhamento inicial, que eu preciso, porque se eu não tiver o azimuth do alinhamento inicial, não tem como calcular os demais azimuths, eu preciso de um azimuth, tá? Né? Por isso que é importante a questão da orientação, né? É fundamental. E depois eu vou calcular, eu preciso saber essa equação aqui para poder calcular os azimuths dos alinhamentos. Então, vamos lá, olha só. Como que eu calculo aqui o azimuth do alinhamento P2, P3? Porque o azimuth do alinhamento P1, P2 foi dado, foi fornecido. Então, olha só. Eu tenho o azimuth inicial, que é 91 graus, 48 minutos e 12 segundos. Esse é o azimuth inicial. Então, o azimuth do alinhamento P2, P3 é igual ao azimuth do alinhamento P1, P2, que é 91 graus, 48 minutos e 12 segundos, mais o ângulo formado entre esses alinhamentos, que são 103 graus, 12 minutos e 39 segundos, tá? Desculpa, vou repetir aqui a operação. 91 graus,
48 minutos, 12 segundos, mais 103 graus, 12 minutos, 39 segundos. Então, igual. 195 graus, 0 minuto e 51 segundos. Então, essa é a soma. Agora, olha só, quando eu falo mais análise, é porque você tem que fazer o seguinte, ó. Se essa soma aqui tivesse sido menor que 180 graus, eu teria que somar 180 graus. Se essa soma aqui for maior que 180 graus e menor que 540 graus, eu subtrai 180 graus. E se essa soma for maior que 540 graus, eu subtrai 540 graus. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Subtrair 180 graus. Tá certo? Então, o azimuth do alinhamento P2, P3 é igual a 15 graus, 0 minutos e 51 segundos. Então, vou colocar aqui, ó. Mudar de cor. O azimuth do alinhamento P2, P3 é igual a 15 graus, 0 minuto e 51 segundos. Agora, olha só, o azimuth de P3 para P0. Repare que o azimuth de P3 para P0, eu preciso do azimuth de P2 para P3. Tá? Então, o azimuth de P3 para... Vou só colocar aqui como que eu obtive aqui, olha só. O azimuth de P2, P3 é igual ao azimuth de P1, P2 mais o alfa, vou colocar aqui, ó, alfa em P2, tá certo? Alfa em P2 mais análise. Agora o azimuth de P3, olha só, de P3 para P0 vai ser igual o azimuth de P2 para P3, então de P2 para P3 mais alfa P3 mais análise. Tá certo? Então o azimuth de P3 P0 vai ser igual o azimuth de P2 para P3 foi igual a 15 graus, 0 minutos e 51 segundos. Mas agora eu tenho que somar o seguinte, ó, alfa P3. O alfa em P3, mais. Então vai ficar o quê? 15 graus, 0 minuto, 51 segundos, mais 79 graus, 20 minutos e 50 segundos. Então o que eu fiz foi o que? Olha só, eu fiz azimuth de P2 para P3 mais o alfa em P3, que é este alfa aqui. Essa soma foi igual a quanto? Olha só, 94 graus, 21 minutos e 41 segundos. Como foi menor que 180 graus, eu tenho que somar 180 graus, tá certo? Então isso vai dar 274 graus, 21 minutos e 41 segundos. Então dá 274 graus, 21 minutos e 41 segundos. Olha só, eu esqueci de chamar a atenção aqui, mas o azimuth P2 para P3 foram 15 graus. Olha só como que assemelha, 15 graus. Olha esse daqui, 274 graus, tá? Então, quando vocês forem calculando, é importante, desculpa, é importante verificar se os valores calculados estão de acordo aqui com a representação gráfica, tá? E se tiver bem próximo mesmo. Então, é importante que você sempre faça essa representação gráfica aí para ir comparando com os valores calculados. Agora, o azimuth de P0 para P1 é igual ao que? O azimuth anterior. Então, o azimuth de P0 para P1 é igual ao azimuth anterior, P3 para P0, mais o alfa que? Em P0, mais o alfa P0, mais análise. Tá? Então, o azimuth de P0 para P1 vai ser igual. O azimuth de P3
o azimuth de P3 para P0 foi igual a 274 graus, 21 segundos, 21 minutos, desculpa, e 41 segundos. Então, azimuth P0 para P1 é igual a azimuth P3 para P0, que é esse que eu acabei de digitar, mais alfa P0. O alfa P0 vai ser o quê? 112 graus, 51 minutos e 48 segundos. Então, dá o quê? 387 graus, 3 minutos e 29 segundos. Foi maior que 180 e menor que 540. Eu tenho que fazer o quê? Subtrair 180 graus. Agora, olha só esse resultado. 207 graus, 3 minutos e 29 segundos. Repara que ele está bem coerente com a figura, olha só. Aqui seria 180, ele passou um pouco de 180. Passou 27 graus, 3 minutos e 29 segundos. Então, o azimuth de P3, de P0 para P1, 207 graus, 13 minutos e 29 segundos, tá certo? Agora eu vou calcular, olha só, o azimuth de P1 para P2. Vou colocar aqui, ó, calculado. Vai ser igual ao quê? O azimuth do alinhamento P1, P2 vai ser igual ao azimuth do alinhamento anterior, que é o azimuth de P0 para P1, mais o alfa, o que? Em P1, mais análise. Tá? Então, o azimuth de P1 para P2 calculado vai ser igual o azimuth, tá? De P0 para P1, a gente acabou de calcular, foi 207 graus, 13 minutos e 29 segundos. Mais o ângulo em P1, olha só, 64 graus, 34 minutos e 31 segundos. Igual 271 graus, 48 minutos, 0 segundos. Agora, olha só, esse valor foi maior que 180 graus e menor que 540 graus. Então, tem que subtrair 180 graus. Então, dá 91 graus e 48 minutos. Então, 91 graus, 48 minutos e 0 segundos. Então, aqui, qual que foi o erro angular? Olha só. Azimuth calculado de P1 para P2. 91 graus, 48 minutos, 0 segundo, menos 91 graus, que é o azimuth medido, 91 graus, 48 minutos e 12 segundos. Logo, o erro angular foi igual ao quê? Repara que deveria dar 91 graus, 48 minutos e 12 segundos. Deu 91 graus, 48 minutos e 0 segundos. Então, menos 0 grau, 0 minuto e 12 segundos. Tá? Da mesma forma que a gente calculou anteriormente. Agora, né, como eu disse, esse erro angular ele tem que ser menor que uma tolerância estabelecida. Tá? Para realizar o quê? A compensação do erro angular. Tá? Para a gente calcular os ângulos corrigidos. Então, assumindo aqui que este erro angular, né, tenha sido menor que a tolerância, que é o critério estabelecido, é um controle de qualidade que você tem, a gente vai fazer a compensação. Como que eu calculo, né, a correção a ser aplicada em cada azimuth? Tá? A correção, olha só, tá, do erro angular. Então, a correção do erro angular vai ser o que? Correção do erro angular vai ser igual menos o erro angular dividido por n, tá? Número de ângulos medidos. Então, eu tenho que menos o que? 0 graus, 0 minuto e 12 segundos dividido por 4. Então, a gente tem que a correção do erro angular vai ser igual a 0 grau, 0 minuto e 3 segundos. Olha só isso daqui, pessoal.
Como para calcular o azimuth de P2 para P1, olha, para calcular o azimuth, vou até apagar isso aqui, ó. Para calcular o azimuth de P2 para P3, eu precisei do alfa P1, alfa P2, desculpa. Então, para calcular o azimuth de P2 para P3, eu usei o azimuth anterior mais esse ângulo. Agora, olha só, para calcular o azimuth P3 para P2, para P0, eu usei o azimuth de P2, P3, que é este daqui, mais o alfa P3. Ó. Se eu substituir esse azimuth aqui, olha só, aqui a equação toda, vocês vão ver que eu tenho que tem a presença de dois ângulos aqui no cálculo desse azimuth, que é o alfa P2 e o alfa P3. Ó. Se eu inserir, né, o azimuth P3, P0 aqui no cálculo do azimuth P0, P1, repare que eu vou ter o quê? Três ângulos embutidos, ó, o alfa P2, o alfa P3 e o alfa P0. Quando eu for calcular o azimuth de P1 para P2, eu tenho que, for substituir aqui, eu vou ter o alfa P2, o alfa P3, o alfa P0 e o alfa P1. Então, para corrigir os azimuths, eu tenho que aplicar a correção de forma cumulativa. Tá certo? Então, primeiro ângulo que eu vou corrigir aqui, né, o azimuth, vai ser o que? Do alfa, do azimuth de P2 para P3. Tá? Que eu vou ter que aplicar essa correção. Como que eu vou fazer isso? Eu vou deixar aqui, olha só. Vou chegar um pouquinho para cá. E a gente vai fazer o seguinte, ó. O azimuth, tá? Azimuth corrigido vai ser igual o azimuth calculado mais a correção do erro angular. Agora aqui vai ser o que? Vou colocar N vezes a correção do erro angular, tá? Número de versos, olha só, esse daqui são 4, não são? Mas começa de 1. Aqui eu vou colocar aqui o seguinte, ó, mais a correção do erro angular aqui, vou colocar aqui, ó, cumulativo. Então, o primeiro valor que eu vou aplicar aqui vai ser o que? Uma correção. Eu vou aplicar aqui, ó, mais uma vez a correção do erro angular. Aqui, porque foi o primeiro azimuth que eu calculei, né? Repara, o azimuth de P2 para P3, eu precisei do azimuth que eu li, mais um ângulo que eu medi aqui, olha só. Tá? Que é o alfa P2. Então, por isso, mais uma correção. Tá certo? No azimuth P3, P0, eu tenho que aplicar mais duas correções. Então, mais duas vezes o que? A correção do erro angular. No cálculo do azimuth P0 para P1, eu já tenho que 3 correções, mais 3 vezes a correção do erro angular, porque tem 3 ângulos embutidos aqui, eles estão implícitos. E por fim, quando eu cheguei aqui, eu precisei de 4 ângulos, foram os ângulos medidos. Então, 4 vezes a correção do erro angular. Repara que 4 vezes a correção do erro angular, que foram 3 segundos, são 12 segundos, que é o próprio erro cometido. Tá certo? Então, vou somar, porque o azimuth calculado, o azimuth corrigido é igual ao azimuth calculado, mais a correção do erro angular dada de forma cumulativa. Então, aqui, tá? O azimuth aqui, o azimuth de P2 para P3 vai ser igual, olha, 15 graus, 0 minuto, 51. Opa, aqui segundos, tá, pessoal? Aqui, 51 segundos mais 3 segundos. Então, dá o quê? Colocar aqui, ó, 51 segundos mais 0 grau, 0 minuto e 3
segundos. Aqui o azimuth de P3 para P0 vai ser igual 274 graus, 21 minutos, 41 segundos, mais o que? 2 vezes 3 segundos, que é 0 grau, 0 minuto e 6 segundos. O azimuth de P3, de P0 para P1 vai ser igual ao que? 207 graus, 13 minutos, 29 segundos, mais o que? 3 vezes 3 segundos, 0 grau, 0 minuto e 9 segundos. O azimuth, tá? De P1, P2. Esses azimuths aqui são os azimuths corrigidos, tá? Vou colocar aqui, ó, corrigidos, né? Calculado aqui, calculado, corrigido, vai ser igual ao que? 91 graus, 48 minutos, 48 minutos, 0 segundo, mais 4 vezes 3 segundos, 0 grau, 0 minuto e 12 segundos. Tá certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos somar, né? Isso dá 15 graus, 0 minuto e 54 segundos. Aqui dá 274 graus, 21 minutos e 47 segundos. O azimuth corrigido de P0 para P1, 207 graus, 13 minutos, 29 segundos, mais 9 segundos, dá 38 segundos. 38 segundos. E por fim, o azimuth de P1, P2 dá 91 graus, 48 minutos e 12 segundos. Repare que, olha só, eu venho realizando a compensação. Olha, 3 segundos, 6 segundos, 9 segundos, 12 segundos, tá? Porque eu, para usar e calcular o azimuth P2 para P3, eu usei este ângulo. Para o azimuth P3 para P0, eu usei este ângulo e este ângulo, por isso são duas correções. Para calcular o azimuth P0 para P1, eu usei 3 ângulos, por isso que ficou aqui 3 vezes a correção. Para calcular o azimuth P1, P2, eu tive que usar, né, está embutido este ângulo, este ângulo, este ângulo e este ângulo. São 4 ângulos, tá? Então eu tenho os azimuths, o que? Os azimuths corrigidos, que são os azimuths que eu vou utilizar para calcular as coordenadas relativas, verificar depois o erro linear. Se esse erro linear for menor que a tolerância estabelecida, né, para o erro linear, eu vou poder realizar a compensação, tá, a distribuição desse erro linear, e posteriormente calcular as coordenadas topográficas finais, coordenadas absolutas. Então, essa é a forma, tá, de realizar a distribuição do erro angular nos azimuths. Repare que quando eu for compensar o erro angular nos azimuths, ela é feita de forma cumulativa. Então, temos duas formas aí para realizar essa compensação, tá certo? Ou você corrige o ângulo e depois recalcula os azimuths, ou calcula os azimuths, esses azimuths já serão corrigidos. Ou você, de forma direta, já calcula os azimuths dos alinhamentos e realiza a compensação de forma cumulativa para
seguir os demais procedimentos aí para o cálculo da poligonal topográfica, chegar às coordenadas finais. Então, se você gostou aí, tá, compartilhe do vídeo, compartilhe aí com seus colegas e deixe aí nos comentários o local de onde você está assistindo o mesmo. Forte abraço, até mais.